Bom dia, graça e paz. Bem-vindo a mais um episódio do nosso devocional Gotas de Esperança. Existe uma solidão muito específica, a solidão de quem está cercado de pessoas e ainda assim se sente completamente só. De quem sorri durante o dia e chora de madrugada. De quem carrega uma dor que não sabe como nomear e por isso também não sabe como pedir ajuda. Se você já esteve nesse lugar ou se está nele agora, este verso foi escrito para você, não como teoria, como promessa. A leitura bíblica de hoje está nos Salmos 34, verso 18. Ouça com atenção. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. O Salmo 34 tem uma origem surpreendente. Davi o escreveu num momento de humilhação profunda, quando fingiu ser louco diante do rei Aquis para salvar a própria vida. Era um homem ungido por Deus, escolhido, destinado ao trono. E ali estava ele, babando na barba, fazendo gestos de insanidade para não ser morto. É difícil imaginar uma cena mais degradante para alguém com a história de Davi. E foi exatamente dali, daquele fundo, que nasceu um dos salmos mais belos e mais cheios de confiança de toda a Bíblia. Isso nos diz algo importante. Os textos mais poderosos sobre a proximidade de Deus não foram escritos em momentos de glória, foram escritos no chão. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A palavra hebraica para perto aqui não sugere uma proximidade casual, de quem passa e acena. Sugere intimidade, presença intencional. Deus não observa a dor de longe, tomando notas. Ele se aproxima, ele se move em direção ao que está partido. E isso conversa com uma das imagens mais comoventes do Novo Testamento. O pai, que ao ver o filho ainda longe, corre ao seu encontro. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Não espera que o filho chegue até a porta. Corre. Essa é a natureza do Deus que o Salmo descreve. Mas o texto vai além. Ele faz uma distinção sutil e profunda. Fala dos que têm o coração quebrantado e dos que têm o espírito abatido. O coração quebrantado é aquele que foi ferido por algo externo, uma perda, uma traição, uma decepção. O espírito abatido é aquele que foi dobrado por dentro, pelo peso acumulado, pelo cansaço de lutar, pela sensação de que não há mais força. Deus está perto dos dois, dos que foram quebrados pelo que aconteceu com eles e dos que foram curvados pelo que aconteceu dentro deles. Pense em alguém que perdeu algo que amava muito, uma pessoa, um sonho, uma fase da vida que não volta mais. Há um tipo de luto que o mundo não reconhece facilmente, porque não tem funeral, não tem data marcada, não tem flores. É o luto das coisas que simplesmente deixaram de ser. É exatamente esse tipo de dor, a que não tem forma reconhecível, que a promessa de Salmos 34, 18 fala com mais ternura. Porque Deus não precisa que a sua dor seja classificada para se aproximar dela. Ele apenas
se aproxima. Isso se alinha também com o que Paulo nos lembra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 5. O Senhor está próximo. É uma afirmação tão simples que quase passa despercebida, mas carrega um peso imenso para quem está atravessando noites compridas. O Senhor está próximo. Não estava, não estará apenas amanhã. Está agora, aqui. Nas demandas reais da vida, tendemos a achar que precisamos estar bem para nos aproximar de Deus. Que a oração exige uma certa compostura, uma certa arrumação interior. Mas o Salmo inverte essa lógica completamente. Não é você quem precisa se aproximar de Deus quando estiver melhor. É Deus quem se aproxima de você exatamente quando você está na pior. A quebra do coração não afasta a presença divina, ela a atrai. Então, se hoje você acorda com o coração pesado, com o espírito curvado, com a sensação de que a distância entre você e Deus nunca foi tão grande, saiba que é exatamente o contrário. Ele está mais perto do que você imagina. Perto o suficiente para ouvir o que você nem consegue dizer em voz alta. Se você puder, por favor, feche os seus olhos, respire fundo e, com fé, ore comigo agora. Querido Deus, hoje eu não venho com forças. Venho com o coração partido e o espírito abatido. E é exatamente assim que a tua palavra diz, que tu te aproximas. Então eu confio. Confio que tu estás aqui, nesse momento, neste silêncio, nessa dor. Que a tua presença seja mais real do que qualquer angústia que eu esteja sentindo. Envolve-me, sustenta-me, fica perto. Amém. Quando tudo parece distante, Deus é o que está mais perto. Se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário ou curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com um dia maravilhoso. Graça e paz. Bom dia!